A nossa saudação a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos, compartilhando convosco insights para as lições estudadas nesse último trimestre de 2025, na edição número 152 da nossa revista, que trata sobre a história da Igreja e sua relação com a vida cristã prática. Esta é uma publicação do nosso editorial da Convenção Batista Conservadora e que trimestralmente lança as revistas para estudo na Escola Bíblica Dominical. Vamos então estudar hoje a lição número 3, que fala sobre Paulo escolhido por Deus para uma grande missão. Nós chamamos a atenção dos nossos alunos e professores para que se esforcem e façam as leituras propostas na lição, sejam as leituras durante a semana, seja o texto base, a leitura dominical e também as referências que reforçam os argumentos apresentados no texto da lição. O texto áureo para a lição número 3 é Filipenses 4,13, conhecido texto do povo de Deus que diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E este é um texto que Paulo ele expressa com muita confiança, com muita fé, em meio às circunstâncias que ele enfrentou e estava enfrentando durante o seu ministério, durante a sua vida, momentos de abundância, outros nem tanto, adversidades, enfim, mas ele ressalta dizendo ser então alguém que estava sendo capacitado e que podia todas as coisas realizar através de Cristo que o fortalecia. Ele mesmo afirmou dizendo: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele mesmo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a sua confiança durante a sua vida ministerial estava, sem dúvida alguma, depositada no Senhor. Então este homem, inicialmente chamado na Bíblia como Saulo, e agora Paulo, foi escolhido para uma grande missão, especialmente entre os gentios. E sem dúvida alguma, depois de Cristo, Paulo é uma das principais figuras, um dos principais nomes do Novo Testamento. Um líder que realmente deu sentido, deu significado para a Igreja do Senhor, porque foi importante a sua liderança, foi fundamental para a expansão da obra missionária, para o estabelecimento da Igreja de Cristo e tantas outras maravilhas, milagres e tantas outras atividades exercidas por este grande homem de Deus que possuía uma erudição diferenciada, era um doutor da lei e que deu sentido aos escritos sagrados, então aplicando-os na elaboração do sistema doutrinário da Igreja, através dos seus escritos, através dos seus ensinos, do seu próprio testemunho. A primeira coisa a destacar na vida de Paulo é a sua conversão. Então, a sua conversão e os seus primeiros passos nesta caminhada, nesta jornada cristã. Era notadamente muito bem preparado para cumprir com esse ministério para o qual foi chamado e designado por Deus. Ele estudou aos pés de um dos principais mestres da sua época, chamado Gamaliel. Paulo mesmo dá testemunho dizendo que era mais rígido, excedia a todos os da sua idade na sua dedicação ao estudo da lei, ao estudo das sagradas letras. Ele mesmo dá testemunho disso, reconhecendo todo o seu empenho, todo o seu esforço. Então, ele foi um diferencial
e uma referência também na plantação de igrejas, na obra missionária e também na estruturação doutrinária da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O seu encontro com Jesus também foi algo maravilhoso. E quando Estevão foi martirizado, Paulo assume uma liderança antes da sua conversão a Cristo. Ele passou a liderar uma grande perseguição contra a Igreja do Senhor Jesus. Ele mesmo diz que tinha autorização dos principais da sua religião e estava ele indo a caminho de Damasco para prender, para torturar e para então tentar calar os cristãos que anunciavam o Evangelho. Mal sabia ele que no caminho para Damasco ele teria então a sua experiência com Cristo. Ele mesmo ouviu de Jesus dizendo que dura coisa era recalcitrar contra os aguilhões. De nada adiantaria e de nada adiantava. Ele mesmo ouve de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isto foi determinante para a sua experiência de salvação. Ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo. Então, isto fez com que ele passasse de perseguidor a perseguido, conforme lemos em Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Então, motivado pelo seu zelo e pelo seu ódio para com os integrantes desta nova seita, formada pelos seguidores de Jesus, ele tinha permissão de ir a Damasco, mas lá, no caminho para Damasco, ele teve este glorioso encontro com Jesus que mudou por completo a sua vida, e ele mesmo dá testemunho disso ao longo da sua vida. Ele menciona a sua experiência com Jesus. Isso foi determinante. Paulo estava decidido, determinado, movido pelo ódio para com aquela religião chamada de seita também dos nazarenos. Ele sabia que aquela seita estava em expansão e, como um zeloso pela sua religião tradicional, ele queria então apagar esta nova religião que estava surgindo. Então, no caminho para Damasco, lá em Atos 9, Paulo tem um encontro maravilhoso com Jesus que mudou a sua vida. E quantas pessoas nós conhecemos de que também, tendo aversão ao caminho, encontraram a Jesus quando menos esperavam. E Deus fez uma obra maravilhosa nas suas vidas. Eu conheço muitas pessoas que não eram nada simpatizantes com o Evangelho, mas que tiveram a sua experiência transformadora com Jesus. Cristo faz uma obra tão maravilhosa, tão transformadora, uma obra tão transformadora na vida de pessoas que, com o seu zelo na questão de quererem apagar com esta religião ou para tentar prejudicar esta religião, tiveram uma experiência gloriosa com o Senhor. Conheço muitas pessoas que tiveram a sua experiência mesmo não sendo simpatizantes e querendo até mesmo, quem sabe, fazer algum mal para a Igreja de Cristo, mas que tiveram sim a sua experiência, porque o amor de Cristo nos constrange. A forma como o Senhor trata conosco, e o texto parece que nos dá a entender, quando o Senhor Jesus Cristo fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O amor de Cristo revelado ao ser humano, ele é um amor que nos cativa. O Senhor quer o nosso bem, Ele quer nos abençoar, Ele verdadeiramente quer mudar a nossa vida e dar verdadeiro sentido à nossa existência. E muitas pessoas
que diante deste convite maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, desta arguição de Cristo, como ele falou para Paulo, por que me persegues? Que mal eu te fiz? Deus, ele ainda está interessado no ser humano. Deus ainda quer propiciar a salvação. Ele não nos fez nada de mal. Nós é que, pelos nossos pecados, nossas atitudes, nós ofendemos a pessoa de Deus. Mas o Senhor olha com misericórdia para conosco e Ele quer nos salvar. Ele quer nos resgatar. E para tanto, assim como Ele se dirigiu para Paulo, Ele também se dirige para as pessoas ainda hoje, justamente neste convite tão amoroso, tão cativante, para que as pessoas se dobrem diante do seu amor numa entrega plena e total. Os primeiros passos na fé e o seu chamado em relação ao apóstolo Paulo. Foi revelado a Ananias que Saulo havia sido escolhido para levar o evangelho aos gentios. O próprio Ananias, sabendo da vida anterior de Paulo, ficou temeroso, porque Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E agora Ananias estava sendo, então, dirigido por Deus para orar por este homem chamado Paulo, ou Saulo, naquele momento. Ananias estava temeroso, mas ainda assim obedeceu. E ele foi um instrumento usado por Deus para que Paulo fosse agora conduzido inicialmente neste caminho. E Paulo chegasse agora sim, a partir de agora chegasse ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Se o Senhor te enviar a alguém para que você ore por uma pessoa, para que você compartilhe o evangelho com alguém, não hesite em obedecer. Fico pensando se Ananias, de alguma forma, vislumbrou o que seria Saulo ou Paulo nas mãos de Deus. Imagina se ele tivesse deixado de lado essa oportunidade, então, de encaminhar Paulo neste começo de vida espiritual, nova vida em Cristo. Sabe-se lá o que Deus fará através da vida daquela pessoa a quem nos dirigirmos por ordem do Senhor, nós não sabemos. Mas não devemos ser de forma alguma um impedimento para que outras pessoas sejam encaminhadas nesta nova experiência com Cristo. Sejamos nós, assim como Ananias, instrumento de bênção para as pessoas e que possamos ajudar aqueles que estão começando nesta jornada. Paulo foi escolhido para uma grande missão e Ananias teve participação no começo da vida do apóstolo Paulo. Que sejamos nós também um canal de bênção para as pessoas que Deus quer usar na sua obra, no seu reino, na sua igreja. Então, ele recuperou a visão através da instrumentalidade de Ananias. Ele recuperou a visão logo após perdê-la ao contemplar a luz que apareceu no caminho de Damasco. Paulo foi cheio do Espírito Santo, deixou para trás sua antiga vida e passou agora a dedicar-se inteiramente à pregação de Cristo Jesus. Que bênção, que experiência maravilhosa, não apenas para Paulo, mas também para este homem chamado Ananias, um desconhecido. Não ouvimos mais falar acerca dele nas Escrituras, mas foi um instrumento usado por Deus naquele momento, naquela hora, naquela ocasião. Não venhamos perder a oportunidade, irmãos, de sermos usados por Deus também. O segundo ponto fala da inserção de Paulo no meio apostólico. Chegando em Jerusalém, ainda prevalecia uma desconfiança sobre a recente conversão de Paulo.
Nesse momento, Barnabé foi um instrumento usado por Deus para encaminhar o apóstolo Paulo. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, usado por Deus para encaminhar Saulo no começo da sua jornada ministerial, conforme o texto de Atos 9, versos 27 e 28, que nós então vamos fazer leitura para reforçarmos o que afirmamos. Atos capítulo 9, versículo 27 e versículo 28, o que diz a palavra do Senhor ali nesse texto. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Através de Barnabé, Saulo foi inserido num meio apostólico, e o texto fala que ele andava com eles em Jerusalém. Barnabé deu testemunho da experiência de conversão de Saulo no caminho para Damasco e de como ele também falara naquela cidade ousadamente no nome de Jesus. Barnabé foi usado por Deus para encaminhar Paulo neste começo da sua vida e da sua jornada ministerial. Esse apoio foi fundamental para quebrar as barreiras e desconfianças para com Saulo, além de aproximá-lo dos demais apóstolos, dando testemunho da sua genuína conversão. Ananias foi usado, Barnabé foi usado neste começo de vida cristã e ministerial do apóstolo Paulo, ou Saulo, naquele momento. Ainda sob ameaça, Saulo foi conduzido pelos irmãos até Cesareia, onde ficava o principal porto da Palestina, de onde foi enviado para a sua terra natal, Tarso. E nós temos comentário bíblico que assim considera este momento que Paulo passou evangelizando a sua província natal. E a partida de Paulo de Jerusalém pode ser vista sob dois aspectos. Primeiro, a sua vida foi poupada. E segundo, o movimento cristão na Palestina por um tempo ficou livre de perseguições, porque o perseguidor havia agora se convertido. Então, na Palestina, ou na região do território de Israel, agora a perseguição havia cessado por um momento, porque o perseguidor também havia se convertido e se ausentado também daquele lugar, não gerando esse tipo de conflito, conforme nós podemos então observar. O texto bíblico destaca as três principais divisões da Palestina, passando por um período de paz. Atos 9:31 diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Deus continuava agindo, Deus continuava salvando, edificando a igreja. E o texto lido agora nos fala que as igrejas se multiplicavam, e especialmente destacamos que elas andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, Paulo foi um grande instrumento usado por Deus para, então, a obra de anunciar, proclamar o Evangelho, e esta foi a sua grande missão. Ainda no final do capítulo 9, nós temos em cena o apóstolo Pedro e algumas obras que ele realizou conforme o texto bíblico. Pedro curou Enéas, ressuscitou Tabita ou Dorcas, permaneceu em Jope, hospedado na casa de Simão, o curtidor,
quando depois, em Atos capítulo 10, ele foi enviado à casa de Cornélio, que era um centurião romano piedoso e que marcou a abertura do evangelho aos gentios, derrubando barreiras culturais e religiosas. Então, no final do capítulo 9, nós temos ainda a figura de Pedro, na sequência da história da conversão do apóstolo Paulo. Foi uma abertura do evangelho para os gentios. Ponto 3 da lição fala sobre a aprovação dos gentios pela igreja de Jerusalém. Após a conversão de Cornélio e os da sua casa, Pedro voltou a Jerusalém, onde foi questionado pelos crentes judeus por aproximar-se de gentios. Ainda havia aquela barreira que separava judeus e gentios, e os judeus também achavam que a salvação em Cristo, a graça, era de sua exclusividade, mas Deus tinha um plano ainda também com os gentios. E isso ficou muito claro, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele, então, aceita as pessoas que o temem e obrem o que é justo, não importa a nacionalidade. E depois, conforme a declaração que temos aqui no texto, né, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Porque, meus irmãos, a salvação pela graça é para todos. Não há distinção entre judeu, entre gentil, entre este ou aquele. E eu gostaria muito de citar agora, quero citar Tito capítulo 2, verso 11, que diz assim, mas a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, sem distinção de raça, de cor, de posição social ou qualquer outra coisa que nós venhamos, quem sabe, qualificar as pessoas ou classificar as pessoas. Não, as barreiras são quebradas quando a graça de Cristo se manifesta. Todos passamos então a ser irmãos em Cristo, filhos de Deus por adoção. E há uma confirmação interna, ou seja, Romanos 8 e 16 está escrito assim, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não há distinção. Os homens podem até classificar uns e outros, mas Cristo veio unir a todos debaixo da sua graça. E diante daquele conflito que havia ali entre o evangelho ser pregado aos gentios, depois de todo o relato que nós lemos e a declaração de Pedro, nós vemos que houve então uma calmaria, eles se apaziguaram e glorificaram a Deus, porque de fato Deus ele veio para, através de Cristo Jesus, salvar a todos sem distinção. Então, começo da igreja, Paulo sendo usado como alguém que recebeu a missão de anunciar, Pedro também, Pedro voltando-se para os judeus, Paulo para os gentios, mas o mesmo Pedro, né, ele foi dirigido por Deus, quebrando, quem sabe, o paradigma, quando ele foi designado pelo Senhor Deus a anunciar o evangelho na casa de um homem gentil chamado Cornélio. Então Deus não faz acepção de pessoas. E interessante é, meus amados irmãos, quando Deus realmente age, né? Conforme Atos 11, 19 a 26, a igreja de Antioquia nasceu da pregação dos que foram dispersos após a morte de Estevão, alcançando também os gentios. Muitos creram e se converteram, de modo que Barnabé foi enviado de Jerusalém para cooperar nessa obra
promissora, pois era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E também ali em Antioquia, pela primeira vez, conforme Atos 11, 26, os discípulos foram chamados de cristãos. São grandes verdades, grandes revelações da palavra de Deus que mostram o começo, o princípio da igreja do Senhor. E agora esta igreja de Antioquia, ela passa a ser destacada. Ela veio agora justamente como uma referência, e a partir desta igreja, onde se estabeleceu Barnabé e Paulo, uma igreja missionária. A partir da igreja de Antioquia, as viagens missionárias de Paulo começaram então a acontecer. Conforme Atos capítulo 13, na sua primeira viagem missionária, o Espírito Santo diz que separassem Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor tinha então designado, para a obra missionária. Foi Deus quem escolheu Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, para a obra missionária. Foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Ali nesta igreja tinha outros mestres, tinha outras pessoas qualificadas, mas Deus, na sua sabedoria e também na sua soberania em escolher a quem quer, ele designou Paulo e Barnabé para a obra missionária, conforme Atos 13, capítulo 1, até o capítulo 14, o verso 28. Então eles passaram por vários lugares, pregam o evangelho a judeus e gentios, enfrentam oposição e milagres confirmam a mensagem pregada, fortalecendo as novas comunidades cristãs. Então, eles saíram de Antioquia, passaram por vários lugares, anunciando o evangelho e enfrentando oposição. E a pregação deles, confirmada através de milagres, de sinais, de maravilhas, o que fortaleceu essas novas comunidades cristãs. Na segunda viagem missionária, Paulo ele se separa então de Barnabé e toma Silas como seu companheiro de viagem. Então, e seguiu ali na sua missão de anunciar o evangelho. Então, conforme nós lemos na palavra do Senhor nosso Deus, Paulo viaja com Silas e depois se junta a Timóteo, passando pela Galácia, entrando na Macedônia. Visitam Filipos, Tessalônica e Bereia, chegam a Atenas e Corinto, onde estabelecem igrejas e ensinam novos convertidos e depois voltam para Antioquia, a igreja entrando na Europa, como nós podemos observar, e não podemos aprofundar mais essa questão, mas cabe ao professor, cabe ao aluno, então, se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Terceira viagem missionária, percorrem a Galácia e Éfeso, onde ensinam por cerca de 3 anos, visitam a Macedônia e Grécia, retornando a Jerusalém. Então, Paulo foi acusado de ensinar contra a lei e também de profanar o templo, o que acirrou os ânimos do povo contra ele, levando-o à prisão pelos soldados romanos para evitar que fosse morto, conforme Atos 21, de 26 a 36. Após essa detenção, foi interrogado pelo Sinédrio. Sofreu conspiração para ser morto. Foi transferido para Cesareia e permaneceu preso por 2 anos diante de Félix e Festo, governadores romanos. Então, Festo manteve ele preso e Paulo acabou, então, apelando para César, a fim de por ele ser, então, julgado, até que Paulo foi para Roma. Interessante, meus irmãos, que no caminho para Roma aconteceu aquele naufrágio. Quando todos imaginavam que iam morrer naquele naufrágio, Deus preservou Paulo. E mesmo lá, ele solitário, ou na companhia dos demais presos, Deus glorificou o seu nome.
diante dos seus companheiros de viagem e dos nativos daquela ilha chamada Malta. Paulo foi picado por uma víbora e foi poupado por Deus, nada lhe aconteceu. E Paulo orou pelos enfermos naquele lugar e Deus usou seu servo ali, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora da crise, mesmo na hora da solidão, Deus usou o seu servo ali. Depois da adversidade daquela tempestade que levou ao naufrágio, Deus ainda assim usou Paulo para abençoar pessoas, para glorificar o seu nome. E a lição que nós trazemos para nós, meus irmãos, é que quando tudo parece estar perdido, Deus ainda assim, Ele permite situações para nos abençoar e para nos usar, a fim de que o seu nome seja glorificado. Deus não nos abandona. Situações adversas são permitidas por Ele muitas vezes, mas Deus estará conosco. Livrou Paulo daquele naufrágio, usou o seu servo. E em meio às tuas dificuldades, eu conclamo, se mantenha fiel a Deus. Deus há de glorificar o seu nome através da sua vida, mesmo quando as coisas não forem como nós, quem sabe, julgamos que deveriam ser. Passamos por adversidades, mas a nossa fidelidade a Deus permitirá que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida e Deus há de nos abençoar e nos ajudar. Houve uma segunda prisão de Paulo em Roma e desta vez a realidade foi outra, pois a perseguição imposta por Nero foi cruel e sanguinária, levando o apóstolo a um aprisionamento severo, porque na primeira prisão ele pôde morar por conta própria numa casa alugada sob custódia da guarda romana. Agora na segunda prisão ele estava realmente numa prisão romana, preso com severidade, mas ainda assim nós vemos que Paulo se manteve fiel ao Senhor nosso Deus. E nesta prisão, conforme 2 Timóteo 1, de 16 a 18, ele recebe a visita de um irmão fiel a Deus chamado Onesíforo, que foi motivo de alegria. Foi um alento para Paulo em meio àquela grande adversidade. Além deste fiel ajudador, Paulo teve apenas Lucas como companheiro, como apoio naquele momento de dificuldade. E enquanto ele aguardava a ida de Timóteo, conforme lemos em 2 Timóteo 4, de 9 a 11, ele aguardava a ida de Timóteo na esperança de que também o restaurado João Marcos fosse levado junto a pedido dele, conforme nós lemos na palavra do Senhor nosso Deus. Esse mesmo João Marcos, que havia abandonado Paulo lá na primeira viagem missionária e que foi este João Marcos acolhido por Barnabé, mais tarde restaurado, Paulo ele reconhece o valor deste João Marcos restaurado e pede que Timóteo o levasse consigo, porque ele era útil para o ministério. Então, em meio às adversidades, meus amados irmãos, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos usar, Deus quer nos guiar. E Paulo foi um grande instrumento usado por Deus, um grande instrumento usado por Deus, isso é indiscutível. E não isento de lutas, de perseguições e de problemas. Mas o Senhor Deus jamais abandonou o apóstolo Paulo. E ele encerra a sua jornada, ele encerra a sua carreira na fé, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, na certeza de que o Senhor estava garantindo a sua recompensa. Ele tinha esta convicção
esta certeza. E quando nós servimos a Deus com fidelidade, com dedicação, além de não sermos desamparados, não sermos abandonados, nós temos a garantia de que o justo juiz, naquele dia, irá nos recompensar. O Senhor há de nos recompensar. Então, que possamos, como Paulo, encerrar nossa carreira, quando Deus assim permitir, com esta convicção: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus nos tem chamado, assim como chamou o apóstolo Paulo, tem chamado também a tua vida. Então vamos orar. Peça graça para Deus, para que Ele te abençoe e em meio às tuas lutas você não desanime, não esmoreça, mas siga firme, como Paulo, que nos deixou este grande exemplo. Um grande homem nas mãos de Deus, um grande legado foi deixado para a igreja e também para os seus cooperadores. E nós vemos que ele foi escolhido para esta missão e ele foi até o fim determinado para o que Deus te escolheu, para o que Deus te chamou. Não desanime, não abandone, mas seja firme, seja fiel e persevere até o fim, porque o que perseverar até o fim será salvo. Oremos. Graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra é fiel, verdadeira, não volta vazia. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, neste momento, que possamos, à semelhança de Paulo, possamos, ó Deus, permanecer firmes até aquele dia, na certeza de que o nosso galardão está reservado e garantido pelo Senhor, e naquele dia nós vamos recebê-lo. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos firmes e fiéis até o fim, sendo perseverantes, Pai, na certeza de que um dia estaremos contigo. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de te servir e de fazer a tua vontade. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém.